Oi pessoal, eu decidi disponibilizar o meu curso completo do Excel totalmente de graça. Esse curso começa do zero e vai evoluindo até as funcionalidades mais avançadas do Excel. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando da aula de hoje. Além disso, acesse a descrição do vídeo para baixar o material e aproveitar todas as promoções dos meus outros cursos. Pronto, pessoal, é isso. Vamos começar. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a parte de tabelas. Então eu fiquei devendo para vocês essa parte de fórmulas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas fórmulas aqui, tá? E a gente vai refazer essas fórmulas, tá bom? Então eu apaguei essas fórmulas aqui do lado. Vamos lá. Como é que você começa uma fórmula dentro do Excel? Você começa digitando o símbolo de igual, não é isso? Agora, olha que legal. Com células de uma tabela, se você clicar em uma das células, na mesma linha, olha o que vai acontecer. Ele vai, em vez de escrever na fórmula, tá, as letras K e 3, ele vai mudar. Ele vai colocar arroba e o nome do campo da coluna. Tá vendo? Então, a coluna aqui é valor, ele escreveu aqui valor. Olha que legal. E agora, digamos que eu queira multiplicar. Então, eu vou multiplicar com asterisco. Eu coloquei aqui asterisco na fórmula, estão vendo? E agora eu vou escolher um outro campo. Vou escolher esse daqui, por exemplo. E ele também, ele mudou. Em vez de colocar L3, ele colocou quantidade, tá? E arroba, ou melhor, arroba quantidade. Por quê? Porque quando a gente usa tabela, em vez de ele fazer referências para a planilha, ele faz referências para os nomes das tabelas. Quando existe o símbolo de arroba antes do nome, significa que eu estou fazendo referência à mesma linha, tá bom? Então, é essa linha aqui. Quando eu apertar Enter, olha que legal, ó. Automaticamente ele vai formatar toda a minha tabela usando aquelas configurações de autocorreção que são padrões do Excel. Se você mudou, lembre-se que você tem que ir lá na parte de opções. Deixa eu ver aqui como é que é mesmo. Opções, tá? Arquivo, opções, revisão de texto, opções de autocorreção. Enfim, isso aqui está naquela aula anterior que eu já mostrei para vocês, tá? Esse campo aqui seria isso aqui, ó, preencher fórmulas em tabelas para criar colunas calculadas, que já vem por padrão, mas se você por um acaso desmarcou, lembre-se que tem que manter marcado, tá bom, pessoal? Deixa eu cancelar aqui. Enfim, isso aqui a gente já mostrou na última aula. Vamos lá, continuando. Com a fórmula aplicada, ele já vai aplicar para todas as minhas células desta coluna. Ele já entendeu isso. Se por um acaso eu aumentar o número de linhas, ele vai aplicar a fórmula aqui também. Ó. Estão vendo? Eu estou clicando aqui, ele já está aplicando automaticamente a fórmula. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que essas chaves aqui que ele coloca, tá? Esse símbolo de chaves, fazendo referência, ele vai indicar que é um campo específico. E quando eu uso o arroba, ele está indicando que é o campo desta linha. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que esse objeto tabela, ok? Esse objeto tabela, ele foi construído, né, usando o menu de inserir e essa opção aqui, tabela, tá? Mas, se você quiser fazer com que essa tabela deixe de ser um objeto tabela, basta você clicar com o botão direito e vir aqui em tabela e converter em intervalo, tá, pessoal? Se você fizer isso, essa tabela vai deixar de ser uma tabela, ele vai manter as cores, tá? Mas ele não vai funcionar novamente como uma tabela. Eu vou clicar aqui, só para vocês verem. Deseja converter a tabela em um intervalo normal. Vou marcar sim. E aí ele perdeu os filtros aqui de cima. E pode parecer que está tudo igual, mas não está. Olha só, eu estou clicando aqui nas células, estão vendo? Ele voltou ao normal, ó. A fórmula ele mudou, ele adaptou a fórmula. Ok, pessoal? E não é só isso.
essas cores e essas formatações ele transformou também, porque toda essa formatação era um estilo da tabela, ok? Então tem gente que faz essa função, que usa, e depois quer construir novamente uma tabela. Só que isso aqui não é mais um estilo de uma tabela. Isso aqui são as formatações aqui, ó. Tá bom? Então se eu quiser eu posso selecionar tudo aqui e colocar sem preenchimento, que ele vai apagar, tá? E se eu quiser transformar isso em uma tabela novamente, Ctrl T, ele vai selecionar, tá? E olha que legal, como eu apertei Ctrl T aqui, ele selecionou o total também. Só que o total, pessoal, é automático, tá bom? Ele é automático da tabela. Então isso daqui, essa linha, seria uma linha que você não precisa se você vai querer reconstruir essa tabela. Eu vou apagar aqui essa linha, tá? E agora, ó, Ctrl T, selecionei a tabela. Eu poderia usar Ctrl Alt T, que eu já mostrei para vocês, que vai no criar tabela. É a mesma coisa de você vir aqui, ó, em inserir e construir a tabela. Tá certo? Não é legal? Davi, por que eu estou mudando aqui e ele está mantendo apagado aqui em cima, pessoal? Porque quando a gente transformou isso de uma tabela para um intervalo normal, ele manteve as cores da tabela. Então eu posso vir aqui e colocar tudo como preto, que aí volta ao normal também, tá bom, pessoal? Então cuidado quando vocês forem vir aqui em tabela e converter para intervalo, porque ele vai transformar de volta a um intervalo, mas ele vai transformar as cores em cores de fontes e ele vai transformar também as fórmulas em fórmulas normais do Excel. Pessoal, isso que eu mostrei para vocês é o básico de tabelas. A gente vai usar tabelas na parte avançada do curso. Praticamente todas as minhas tabelas são objetos de tabelas. Eles já vão estar construídos com esse objeto. Então fiquem atentos, porque quando eu clicar em uma tabela, se vocês verem o nome aqui em cima, design da tabela, vocês já sabem que é um objeto de tabela. E é importante vocês entrarem na planilha e olharem o nome dela. Davi, antes você tinha chamado a sua tabela aqui de vendas _TB. Por que mudou? Porque eu transformei aquela tabela em um intervalo, aí ele apagou essa informação, tá? Então, cuidado quando vocês forem transformar em um intervalo, porque você vai ter que renomear a tabela novamente, como eu estou fazendo aqui. Tá certo, pessoal? Enfim. Pronto, é isso. Esse é o básico, essa é a introdução de tabelas. Não se preocupe que a gente vai mexer muito com tabelas na parte avançada do curso. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Quem gostou, dá um like, curte o vídeo e se inscreve no canal. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.